Sedregan Kabis Kamin. Mami is fierce and spicy. Ela pensa em usar um último recurso, descartando a ideia de usar medicina tradicional. Senhora E diz que se ela falhar, a família E não a deixaria em paz. Senhorita Se diz que o remédio que prescreveu possui efeitos secundários um pouco intenso e que deveria tomar por 3 dias. Ele diz que sua vida estava nas mãos dela. No quarto do Senhor E, ele toma o remédio. Depois de um tempo, ele começa a tremer de frio. Seu irmão chama a senhorita Si e implora para ela ajudar seu irmão. Ela olha para o Senhor E vê que está mesmo sofrendo. Ela pede para ele sair do quarto. Para aliviar o frio que ele sente, a única solução seria compartilhar calor de um dragão com ele. Para fazer isso, ela aproxima a mão dele dos seus chifres macios sem tocá-los. Ao terminar de transferir seu calor, ele se sentia melhor, mas ele de repente abraça ela, pensando que seria sua esposa. Para se afastar dele, ela morde ele no ombro e se o levanta. No dia seguinte, Senhor E pergunta quem entrou em seu quarto. Seu irmão diz que ninguém entrou. Senhor E pergunta se foi ele que mordeu-lhe no ombro. Seu irmão disse que não queria ter feito isso. Então o Senhor E presume que sua esposa estava ali só por sentir o cheiro de dragão. Enquanto isso, a senhorita Se recebe uma ligação para fazer um teste de DNA para ser inclusa no registro da família Son. Ela não gostava deles, pois a casa que a família Son pegou de sua mãe é da senhorita Se por direito. Na casa da família Son, senhorita Se chega e não é bem recebida. Uma informação básica: senhorita Se tem 20 anos, mas sua mãe foi enviada para a prisão há 5 anos. Ou seja, 20 anos no espaço são 5 anos na Terra. O teste de DNA será feito em uma máquina que diz o resultado em questão de minutos. Foram colocados fios de cabelo, tanto dele como dela. O resultado foi que ele era pai da senhorita Se. A verdade é que ela pegou fios de cabelo da filha dele para dizer que é dela e ter seu nome no registro família. Como ela já era maior de idade, ele diz que não precisa tomar responsabilidades por ela e mandou ir embora, mas antes ela diz que está voltando para a casa da família E impediram de ela sair exigindo que ela falasse de forma clara a relação dela com a família E. Ela diz que a família E disse que não se sentiram ameaçados e que a família Son não sabe o seu lugar e que faria dano à família Son em segundos. Culpa a Son por dizer à família E casar com ela para curar Mo Yinhei. Senhorita Se diz à família E quer que ela cure Mo Yinhei, mas se não curá-lo, teria que encarregar-se do grupo Son. Eles Son Fanlan discorda, chamando a senhorita Se de maluca e perguntando quais habilidades ela teria para curar Mo Yinhei, já que ela estava presa na prisão espacial. Son Fanlan levanta sua mão para dar um tapa na senhorita Se, mas quem apanha é Son Fanlan. Senhorita Se estava com muita raiva, mas param ela com uma agulhafa na parte de trás do seu pescoço. Senhorita Se diz que acabou assim por ser intimidada na prisão e revidava. Son Fanlan diz que ela está mentindo. Seu avô diz para deixá-lo em paz. Ele pede a receita que senhorita Se passou para Mo Yinhei. Ao olhar a receita diz que é muito poderosa e que nada poderia aguentá-la. Diz que a diferença entre senhorita Se e Fanlan é muito grande. Rasga a receita e diz que daria uma receita e que lá dará de acordo com ele. Porém, senhorita Se discorda e sai para buscar Jalbai na escola. Seu disse que teria que evitar Mo Yinhei tomasse o remédio, mas Son Fanlan diz para esperar que Mo Yinhei piora-se para ela salvar ele. Seu irmão discorda, mas Son Fanlan pergunta se ele quer dar ações da companhia para a senhorita Se e ele deixa esse assunto nas mãos dela. Ela crê que, se conseguir resolver o problema, Mo Yinhei a favoreceria, que colocaria um anel de diamante em seu dedo e casaria com Mo Yinhei. Na escola de Jalbai, se despede dos seus colegas até que senhorita Se aparece para buscá-lo e fica se exibindo para seus colegas. Senhorita Se não entende a diversão das crianças, mas está feliz por ele. Na casa da família Yi, senhorita Se fica surpresa pela quantidade de câmeras de segurança. O irmão do senhor Yi disse que ela estava louca ao morder seu irmão e disse que senhor Yi pensou que foi ela.
E ainda falou para não dizer nada, porque não se permite mulheres no quarto do seu irmão exceto pela sua cunhada. Senhorita se diz que será difícil de ajudar o Sr. Yi com tantas câmeras, mas o irmão do Sr. Yi disse que resolveria o problema. No quarto do Sr. Yi, Senhorita se estava tratando de transferir seu calor para ele, mas percebeu que um campo de força foi ativado deixando ela presa ali. Senhorita se já estava com raiva dele. Então Sr. Yi diz delirando que tinha capturado ela, seu bebê no caso, e que não a deveria escapar. Senhorita se acredita que a medicina não foi tão forte e que não deveria subestimá-lo. Senhorita se queria se soltar, mas Sr. Yi diz para ela não ir, fica por cima dela, impedindo dela sair, fala no ouvido dela que passou 5 anos esperando ela, que ainda que fosse um sonho seguraria sua mão e não voltaria solta. Senhorita se pensa que a medicina está ao ponto de desaparecer, se recupera o sentido e se dá conta de que segura a pessoa errada, iria mandá-la embora da casa e romperia seu pescoço. Ao ponto de dar seu primeiro beijo, ela se transforma em um bebê dragão antes dele abrir os olhos. Ela pensa que, sendo em essa forma, ele abriria o campo de força, mas ele chama ela de bebê. Ela se questiona se é parecida com a mãe de Xiaobai. Ela pede para abrir o campo de força, pois ela tinha fome e precisava comer. Sr. Yi diz para ela não se preocupa, pois tem tudo o que ela precisa debaixo da cama dele. Ele diz para ela se comportar e que não poderia escapar. Ela pensa que o Sr. Yi é um homem venenoso e que se dedicava a ela. Ele diz à senhorita Se que ela tinha abandonado seu marido e filho por 5 anos e o que seguia se escondendo dele quando Xiaobai se casaria. E pergunta se ela tinha visto e pensando que ele iria se casar de novo e que ela tinha voltado para corrigi-lo. Sr. Yi diz que ela é a única para ele. Senhorita se pensa que, em lugar de uma conversa incômoda, era melhor juntar força para quando for no dia seguinte ela sair, quando o campo de força for aberto. Aparentemente, ele não tinha dormir. Surpresa por vê-lo acordo olhando para ela, levanta na intenção de fugir, mas ele pega em sua cauda impedido de escapar e diz que quer vê-la na forma humana, mas ela nega. Sr. Yi então pergunta se ela está com fome e ela aceitou comer porque cheirava ao B&M. Nos pensamentos do Sr. Yi, se sentia bem ao se reunir com ela e ficar ali, com ele. Então seu irmão bate na porta e pergunta se o Sr. Yi viu a senhorita Se porque Xiaobai estava fazendo birra e não queria comer. Sr. Yi diz que não sabe que era para deixá-lo em paz. Então chega alguém informando que a família Song queria ver o Sr. Yi. O irmão do Sr. Yi pergunta de como eles se atreveram a vir à casa da família Yi. Por hoje é só isso, permaneça acompanhando os novos vídeos e obrigada por me seguir.